sou Rodolfo Paganelli, eu sou Head Audiovisual aqui do Gelabs. Sou fotógrafo também, trabalho com fotografia já faz bastante tempo já. Eu comecei a fotografar, quando eu comecei a ter essa visão um pouco mais profissional, foi quando eu estava com uns 20 anos, que eu estava na faculdade já. E eu ganhei uma câmera semi-profissional da minha mãe. E eu estava na faculdade aprendendo sobre semiótica. Aconteceu bem nesse momento onde eu estava aprendendo, eu estava tendo esse conteúdo na faculdade. Então a minha fotografia, ela tem bastante essa base de semiótica. Eu gosto de compor a foto procurando esses signos da semiótica e tudo mais. Tanto que as primeiras fotos que eu fiz ali, tem bastante dessa minha busca em procurar ali signos que trouxessem algum significado a mais, além só da paisagem e do que a gente costuma tirar normalmente, né? Então, por exemplo, nessa minha pesquisa no começo, quando eu comecei a fotografar, uma foto que me marcou muito, eu acho que é uma das que mais me marcaram até hoje e que me abriram o olho, foi uma foto que eu estava em uma viagem em Florianópolis, estava na Ilha do Forte. Um dos passeios ali a gente desceu para um porão, para um lugar onde as pessoas eram torturadas e fuziladas. E era um lugar bem sombrio, né, com umas janelas que só entrava luz por aquela janela. E aí eu lembro que no final todo mundo saiu e ficou só uma menininha loira olhando para a janela no cantinho. E naquela hora eu estava com a câmera, eu fotografei e eu ainda não tinha muito essa visão, então eu só olhei e fotografei. Depois eu comecei a olhar para aquela foto me impactou tanto depois e para outras pessoas que eu mostrei ela impactou tanto também, que foi ali que eu comecei a perceber esse talento de captar o momento, sabe? E eu acho que a fotografia ela tem muito disso, de você estar no lugar certo, na hora certa e captar aquele momento que fica eternizado aí pelo resto da vida, né? Na faculdade teve um trabalho que a gente fez, onde a gente foi numa exposição do Sesc, no Sesc Pinheiros, do Henri Cartier. Ele é um fotógrafo, né, bem famoso já. Me impactou muito porque ele tem uma delicadeza em retratar o cotidiano, sabe, do mundo mesmo, de andar na rua e ver ali um cara pulando de uma escada, pulando uma poça d'água, sabe? Ele retratava esse momento, um momento onde tem um monte de criança olhando ali de uma escada e fica ali uma imagem muito, muito diferente, sabe? Então ele pega esses momentos do cotidiano e compõe a foto de um jeito que para mim me remete à semiótica. Eu olho para as fotos dele e elas me trazem muito significado, sabe? E não só aquele momento. Mas outros fotógrafos que eu gosto bastante também é o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro aí bem conhecido. Ele tem um olhar bem humanista de documentar, tipo um olhar bem documental e humanista, né, do mundo. Eu gosto bastante de ver as fotos deles porque ele traz isso, ele traz esse lado social que vem com uma crítica política, né? Uma crítica social, uma crítica política. Então acho que a foto ela tem esse poder de trazer imagens de diversos lugares, aí, de diversos universos. Então ele trabalha muito bem com isso. Eu gosto bastante também do David LaChapelle, eu me identifico bastante com a fotografia dele também. Que usa bastante cores, bastante extravagância, eu gosto de usar isso na minha fotografia. Eu acho que quando a gente trabalha com a fotografia, a gente começa a ter um olhar mais aprofundado, né, sobre o que é a imagem, como captar esse momento, que é diferente de quando você é um amador, que você gosta de fotografar, mas você não tem esse olhar tão técnico, né? Quando você é um profissional, você tem que pensar na composição que você está fazendo ali no quadro, né? Mas eu acho que a fotografia ela é uma coisa de talento, né? Tem muitos amadores que fotografam tão bem quanto um fotógrafo profissional. E acho que a principal diferença aí de um amador e do profissional é que o profissional ele tem que fotografar bem o tempo todo, né? Ele tem que ir ali para um trabalho e fazer fotos boas. O amador já não tem tanto essa preocupação. Hein? Acho que a principal dica que eu tenho para dar para quem está começando é fotografar, é exercer essa atividade da fotografia para você treinar o seu olhar, para você começar a compor e entender o que você está compondo ali. Tem que fotografar, tem que estar ativo aí dentro dessa atividade, né? Então eu acho que a principal dica é essa, é você treinar para você ir aperfeiçoando esse olhar e aperfeiçoando o tempo que você produz, né? Bom, para finalizar, eu deixo como mensagem aí para o Dia da Fotografia que a gente valorize essa arte. É uma arte que vem aí desde o começo do século XX, dominando cada vez mais aí o mundo. Como a fotografia é importante para a imagem hoje, né? Hoje a gente vive em uma sociedade que valoriza muito a imagem. E a fotografia, ela é imagem, então ela tem que ser valorizada, ela tem que ser vista com um olhar também crítico e não só como um olhar estético, né? Mas o que ela pode trazer como visão política, como sociedade, como ela pode interferir na cultura mesmo da sociedade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo.
E siga o nosso perfil para ter mais conteúdos como esse. Até a próxima!